Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de hoje, falando mais uma vez de Bucaramanga, e hoje como co-host temos o Rafael Lima. Rafa, como é que você tá? Tá falando de onde? Opa, vinha de São Paulo como sempre. Semana tá agitada, tô datando o podcast um pouco, mas essa é a semana que tem banco falindo para todo lado, então tô causa essa semana aqui. Mas sendo bem emoção, assim, tá divertido. Assim que é bom. Hoje nós conversamos com a Roberta e a Camila da Emigrarme sobre tudo que você precisa saber sobre imigração para a Espanha. A Roberta Bajoto é advogada especializada em Direito Internacional, mestranda na Universidade de Valência e cofundadora da Emigrarme. Já a Camila é formada em Administração de Empresas, mestre em Extranjeria e Imigração na Espanha e atua há mais de 7 anos na área de imigração no país. Camila, Roberta, prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Como que vocês estão? Estão falando de onde? Olá, Francisco, tudo bem? Bom, nós estamos na Espanha, por aqui tudo bem. Felizes que está terminando o inverno. Que agora já é o momento que a gente começa a florescer, agora vem a primavera, o verão, que é uma delícia aqui na Espanha. E estão convidados a conhecer, não sei se vocês já conhecem, mas assim, sejam muito bem-vindos. Aqui tem uma comunidade brasileira muito grande e a tendência é sempre aumentar, né? Dadas as circunstâncias, dada as semelhanças climáticas, por exemplo, de Barcelona com o Brasil, eu brinco assim que Barcelona parece o Rio de Janeiro melhorado em alguns aspectos. Madrid é São Paulo, né? Madrid é mais semelhante assim a São Paulo e aqui é o Rio de Janeiro. Então tem toda aquela coisa depois do trabalho, você vai para um barzinho, você tem ali a beira do mar, então é uma delícia. Olha, fica a dica. Sim. Curiosidade, quanto que tá no inverno aí? Vocês falaram, tá terminando o inverno e tudo mais. Qual que é o pior que eu posso esperar no inverno? O frio, eu acho que esse ano a gente teve uma circunstância atípica agora, recentemente, que até nevou nas partes mais altas da cidade. Uma nevezinha, assim, pouquinha. Sim. Mas fez o quê? Aqui na parte central, 2 graus. Eu sou gaúcha, a Camila também é gaúcha, a gente está bem acostumada. Eu ia falar Porto Alegre. Porto Alegre. Eu sou de Santa Maria, do interior, e que faz muito frio. Já peguei 0, -1, enfim, então, assim, a gente já está conseguindo lidar bem. A diferença é que aqui tem muito vento. Em Barcelona é um vento, assim, descomunal, no inverno, no verão, então a gente tem que acabar se adaptando com isso também, né? Mas nada que seja um entrave para a convivência, é muito agradável. Sim. Aqui tá grossa para sair. Vento, mas não tem bala perdida, então já tá melhor que o Rio. Olha, por enquanto a gente não tem isso, né, Camila? Por enquanto não, viu? Sim que tem alguns bairros que o índice de roubos aumentou bastante, né, nesses últimos anos. Porque logo que eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, era muito mais tranquilo, sabe? Mas agora tem bairros que, sim, que te abordam, te roubam. A diferença é a violência, né, que é muito menor, então, assim, é mais furto, batedor de carteira, pickpocket, que a gente Nada tem mais... Cidade turística sempre tem isso, né? Cidade turística sempre tem... Mas, ainda assim, depois a gente lista os bairros aí pro pessoal saber, mas fora isso, tudo bem. Eu digo assim, ó, quando a gente vem do Brasil, eu, que vim de Porto Alegre, que é uma cidade super violenta, a gente já vem com um know-how elevado. Então você já chega com um cuidadinho a mais. Então, dadas as circunstâncias, tem pessoas que chegam, já ficam mais soltas, já não cuidam muito suas coisas. Isso aconteceu comigo. Não dei muita bola, acabaram furtando meu passaporte europeu logo nos primeiros momentos. Assim, claro que devolveram meu passaporte, isso não aconteceria no Brasil, mas o ladrão ficou com pena, assim, ele disse, poxa, eu vou devolver para ela. Devolveu na polícia. Então, assim, eu tive um pouquinho de sorte, mas a gente, claro que a gente não pode, infelizmente, a gente não tem nem como comparar a situação do Brasil com a Europa agora. Não tem nem comparação. Com certeza. Certo.
Vocês mencionaram que, né, só pela bio, ambas estudaram na Espanha, então morando aí. E a minha pergunta, como que vocês foram para aí? Foi primeiro para estudar e depois começaram a trabalhar com a Espanha? Ou vocês foram trabalhar e depois decidiram estudar? Qual foi a rota, assim, para vocês irem para a Espanha? Tá. Bom, eu faz 10 anos que eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Taquara, perto de Gramado e Canela, e eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar em Londres, tá, para aprender o idioma, tudo, fiquei 2 anos morando em Londres. Logo, claro, modificou algumas leis da estrangeiria lá e tudo, porque no início o estudante tinha autorização para trabalhar, logo cortaram. Então, como eu tinha descendência de espanhóis, era mais fácil eu vir morar aqui, né, na Espanha, e solicitar a nacionalidade depois de 1 ano de residência. Então, chegando aqui na Espanha, eu fiz amizade com o escritório, né, onde estava solicitando meu permisso de residência, e comecei a trabalhar com eles. Trabalhando com eles ali foi onde eu comecei a gostar dessa parte de imigração, visados, nacionalidade, até que decidi me dedicar para isso, né? Então, fiz um master, que é como se fosse um pós-grado, não no Brasil, né? Mestrado, não? Pós-graduação, depende da carga, horário. Depende. É que tem umas coisas esquisitas, por exemplo, eu lembro disso de psicologia, tipo, no Brasil você se forma em psicologia em 5 anos e você está apto a atender. Mas na Espanha eu acho que é 3 anos e depois você tem que fazer um mestrado de mais 2, e daí você é mestrado para estar apto a atender, que é a mesma coisa que a graduação no Brasil. Aí todo mundo ficou tipo, hã? Eu preciso fazer um mestrado para graduar. Hã? Tem essas coisinhas. Sim. Então, eu fiz o mestrado, né, em estrangeiria e imigração, e estou trabalhando, tenho o meu próprio escritório agora, já deixei de fazer parte do escritório onde eu comecei, quando eu cheguei aqui na Espanha, né, e estamos aí. Bom, eu fui um pouquinho diferente, mas no fim das contas, assim, eu primeiro fui para a Itália, fiquei um tempo na Itália, retornei ao Brasil para concluir minha faculdade de Direito e percebi que eu não queria mais ficar no Brasil e comecei a me especializar em Direito Internacional. Eu já tinha o meu pai que auxiliava muitas pessoas, trabalhava na agência consular lá da região central, que tem muitos imigrantes italianos, então ele já estava super envolvido nessa área, e eu comecei a entrar aos poucos, a conhecer mais, até que eu conheci meu marido em Porto Alegre, e ele disse, olha, eu quero ir para Barcelona. Eu, que legal, então vamos para Barcelona. E no final das contas foi mais ou menos assim, né? Porque eu sequer conhecia Barcelona, eu conheci alguns países somente, mas não tive a oportunidade de conhecer. Mas foi assim, não foi amor à primeira vista. No início eu não estava me adaptando muito bem, assim, estava um pouquinho resistente. Mas hoje em dia eu não cogito a menor possibilidade de retornar ao Brasil, assim, nenhuma. Não sei você, Camila, como é que é? Não, eu acho que não, né? Quando a gente volta para o Brasil de férias, 15 dias é suficiente para visitar toda a família, ver todos os amigos, já começa a dar um nervoso, saudade de casa. É uma sensação diferente, né? Porque parece que lá não é mais a minha casa. Não, né? Tem mais, chego... não muda muito a cabeça da gente. Eu sei que tem muitas pessoas que comentam isso também. Nossa, você vai, você não consegue ficar. Você vê assim, meu Deus, a característica, o que as pessoas. Qual é o estilo de vida, é completamente diferente. É outro. Inclusive, também, é a América, né? Os Estados Unidos também tem muito essa outra dinâmica, muito diferente da Espanha. Então, até porque aqui, assim, a gente tem aquele corre do dia a dia que é uma loucura, a gente trabalha muito. Muitas vezes, a gente trabalha no fuso do Brasil e Espanha. Então, você acorda no horário daqui, que é menos 4 horas, e vai dormir no horário do Brasil, que é mais 4 horas. Você
entra num looping doido. Mas é uma coisa tão gratificante, tão satisfatória. Por exemplo, um final de semana que você tem como ir para outros países aqui próximos, você consegue viajar, você consegue conhecer pessoas assim impressionantes e que mudam muito a sua qualidade de vida, que o estilo. Muda. E também perdão. A mescla, né, que aqui a gente encontra pessoas de todos os países, todas as culturas, isso, o nosso crescimento pessoal também, sabe, as experiências que a gente vive, não sei, porque o Brasil é meio curto, assim, sabe, não, lá no interior, então, onde eu venho, é mais curto ainda, para mim, ir no shopping, no cinema, 30 minutos de carro, né, mais ou menos. É justamente isso, assim, essa questão de proximidade a outras culturas é uma das coisas que eu mais gosto na Europa. Tanto proximidade no sentido de você pega um ônibus e, sei lá, 3 horas você está em outro país, ou você pega um voo assim, barato para qualquer direção e você está em outro país. Sim. Quanto também em qualquer cidade internacional europeia vai ter uma porrada de estudante intercambista, vai ter uma porrada de expatriados trabalhando lá, comunidades de brasileiros e de, sei lá, alemães e ingleses, etc. E você consegue conhecer gente de tudo quanto é lugar. Então, assim, isso realmente é algo muito diferente. O Brasil é um país que é muito isolado em si mesmo, né? De assim, de não ter estrangeiros nas principais cidades. Então... não sabemos, não sei se é porque a imensidão, né, o tamanho que é o Brasil comparado, porque praticamente em território nacional é quase toda a Europa, digamos assim, né? Mas sim que o Brasil é fechado nele ali, você quase não vê, assim, imigrantes em cidades pequenas, digamos assim, né? Só se for na capital. Eu percebo também aqui tem uma diferença, assim, que, por exemplo, você tem uma facilidade, dependendo também da sua disponibilidade em se comunicar, em buscar, não que você tenha que sair ali na rua já falando espanhol e falando super bem, porque logo que eu cheguei eu não falava quase nada, e as pessoas mesmo assim eram super solistas, super tranquilas comigo, sem nenhum problema com as minhas conjugações erradas, enfim. Mas, inclusive, falam muito aqui da Catalunha, que as pessoas são mais fechadas, que eles não são muito comunicativos, e eu acho isso, eu não concordo, tanto é que em momentos muito simples, você tá passeando na rua, as pessoas vêm e conversam com você, eu que tenho um cachorro, meu Deus, meu cachorro vai comigo em tudo, e as pessoas chegam, conversam, então tem várias pessoas que têm filhos aqui também dizem isso, que já entram em grupos de pais, que já estão inseridas num contexto social, mesmo estrangeiros. Você está na academia, vem as pessoas, de onde você é? Eu disse, nossa, tá na cara que eu sou, né, estrangeira, a pessoa já está me perguntando, não, achei que você fosse ucraniana, perguntaram para mim, eu disse, não, né, ainda bem também, né, mas temos, assim, algumas coisas que eles puxam o assunto, então você é muito bem recebido aqui, eu acho isso fantástico, da quantidade de jovens também que tem, a quantidade de gente que vem aqui para estudar, que fica um determinado período e depois não quer mais ir embora. Bom, a maioria dos nossos clientes passam por isso, né, que vem para fazer um mestrado, um ano, mas já chegou 6 meses e já começam a buscar como que eu posso modificar, o que eu posso fazer para ficar. Não tem, é difícil quem retorna mesmo. Uma coisa que vocês mencionaram aqui, que eu acho que é interessante para o nosso público também, vocês estudaram no Brasil e depois foram atuar e estudar na Espanha. Quão difícil ou quão complicado é o processo de você poder atuar na Espanha como uma pessoa formada no Brasil, assim, processo de revalidação? Muito complicado? Como é que Depende muito da profissão, né? Por exemplo, a área da saúde é mais rigorosa, você tem que apresentar uma série de documentos, fazer uma complementação de estudos, isso praticamente certo. E na minha área jurídica, você tem que também fazer uma complementação de estudos. Brasil e Portugal tem um acordo que você pode, primeiro, que foi o que eu fiz, né, que primeiro eu homologuei meus estudos pelo Brasil, minha ordem dos advogados, então registrei na ordem de Portugal, e depois você vai faz uma complementação de estudos
para poder fazer aqui para os países que você vai representar. Então, isso depende muito da profissão, né? Depende. Por exemplo, na área administrativa, você tem que solicitar a equivalência, né? E logo eles avaliam e solicitam algumas disciplinas a mais que você tem que fazer para que você possa fazer um master aqui. O Ministério da Educação. Tudo, Roberta, só para ter uma noção, assim, para a área jurídica, a gente está falando, sei lá, de 6 meses de estudos ou 2, 3 anos de estudos? O que é essa? Não, 1 ano. Depende também da faculdade, da carga horária, do que você fez de pós-graduação também, porque isso tudo é considerado, tá? Inclusive das disciplinas que você cursou na faculdade, se você... Como é que era, qual é o programa de estudos da sua faculdade. Então, isso tudo você junta todo esse histórico escolar, você apresenta tudo no Ministério da Educação. E eles vão fazer essa análise. Se vai ser convalidado, né? Ou você vai complementar. Ou se você vai complementar. Se você vai ter que estudar, fazer outras disciplinas. De faculdade, né? A faculdade nova olha o currículo antigo e fala, peraí, acho que aqui tá... Não sei, vamos dar uma completada aqui e vai. Você gasta um pouquinho mais, porque daí você tem que traduzir, você tem que apostilar todos os documentos. É uma quantidade significativa. Então, você tem que ter muita boa vontade, não pode desistir no caminho, porque eu tenho um monte de gente, eu comecei a ver a quantidade de documentos e desisti. Sim, gasta bastante. Gasta. Mas até aí, compreensível, eu acho. Tá muito fora do que eu esperaria. Especialmente, tipo, a gente tá falando de ordem. Se fosse alguma coisa mais, tipo, sei lá, arquiteto, acho que os caras iam falar, tá bom, agora advogado, vai ter uma burocrazinha só para te dar uma introdução. Boas-vindas. Para não perder o que fala português, né? Daí não precisa traduzir, fazer toda essa questão. Mas o resto da Europa vai ser assim, vai ter que traduzir, não tem como. Não tem. Vocês duas escolheram Barcelona. Assim, a Espanha tem muitas cidades muito interessantes, né? Já mencionamos Madrid, você também estudou fazendo um estudo em Valência. Das cidades da Espanha, assim, o que mais chamou a atenção em Barcelona? E se vocês não fossem morar em Barcelona, qual outra cidade, assim, nossa, essa daqui eu gosto bastante? Eu não sei, eu acho que eu moraria em Valência, Camila, e você? Valência é como aqui, né? Bonita arquitetura, tem o mar ali, as praias. Seria interessante também, mas eu gosto de Madrid, não sei se é porque eu vim de Londres e lá é aquele, né, vucu-vucu, então eu tinha aquela dúvida, ou Barcelona ou Madrid, né? Mas quando eu cheguei aqui em Barcelona, eu estava morando em um país cinza, chegou aqui um sol, mar, eu pensei, vou ficar por aqui mesmo, né? E depois não saí mais. Mas pode ser que se um dia, né, uma segunda opção, eu acho que seria Madrid. Eu acho que um corolário dessa pergunta, assim, que é uma coisa que eu estava curioso, é o quanto Barcelona é outro país? Porque tem essa coisa da Catalunha e Espanha e tal, tem isso, tipo... Então, assim, vocês são gaúchas, então vocês sabem, tipo, a diferença de Rio Grande do Sul para Brasil. Existem diferenças, tipo, você vai para o Rio Grande do Sul, existem classes. O gaúcho, o que pede desculpa por não ser gaúcho e o que não pede desculpa, né? Existe essa estratificação. Sim. Então tem uma certa, vamos com calma aí, né? Então, assim, o quanto Catalunha não é Espanha, porque, assim, eu imagino que alguém pode pensar isso, tipo, você falou de Barcelona, mas é que eu tô lá no norte da Espanha, outro rolê completamente diferente. Não sei. Não. Eu só tô tomando... Não, é que, na verdade, o que acontece aqui? Essa, digamos assim, essa dinâmica que existe, claro, você caminha nas ruas, muitas vezes a gente vê nas casas, né, Camila, não, liberte os presos políticos, enfim, logo... Catalunha livre. Catalunha livre, em 2018, 17, se não me falha a memória... A última votação acho que foi 17, né? Foi um caos isso. Colocaram fogo aqui, cara. As ruas inteira. Assim, bem complicado. E o que acontece? A gente, claro, depois que passou esse auê todo, essa discussão toda, as coisas já estão mais calmas, já não se vê muito, não tem mais essa discussão. Claro, os mais idosos, as pessoas com mais idade
fazem questão de trazer a língua, de conversar com você na rua em catalão, e muitas vezes a minha resposta é assim, só um sorriso, porque não consigo entender algumas coisas, é difícil ainda o catalão em muitos detalhes, eu não tenho esse domínio, mas eu acho que a gente, por exemplo, gaúcho tem muito isso, tem essa disparidade, essa cultural já, e é mais ou menos o que aconteceu aqui, mas hoje em dia já está muito mais tranquilo. Claro que, sim, Barcelona faz parte da Espanha, e que a gente vivendo aqui era mais essa ideia de vamos separar, mas não sei como, mas vamos separar. Então, assim, se percebeu que não era viável, né? Porque outra coisa também é a questão, né, que eles querem separar, ser um país, mas como que mantém o país deles, né? Teve uma época que eles eram muito contra que o imigrante estava dominando a Catalunha, que estavam roubando a Catalunha deles. Teve uma época que a gente passou por isso. Só que a Catalunha Barcelona principalmente vive do turismo, vive desde as Olimpíadas que Barcelona sediou, então não tem, vive do turismo o ano todo. Verão pelas praias, festivais, tudo, inverno, todo mundo vem para cá dos outros países, porque, querendo ou não, é o país que faz menos frio, sabe? Então, não tem como, não vou conseguir se livrar, né? Entendi. No caso, Camilo, você mencionou a possibilidade, né, você fez a sua imigração para a Espanha através de uma cidadania por descendência. Acho que é uma boa forma da gente começar assim, nas rotas e meios para pessoas se mudar para a Espanha. Essa parte de cidadania por descendência. Quem que tem direito e quem não tem? Tá. Desde de outubro do ano passado, tá, entrou em vigor uma lei que vai estar vigente por 2 anos somente, que é a Lei de Memória Democrática, tá? Essa lei foi criada para beneficiar os descendentes de espanhóis que sofreram, que tiveram que deixar o país na época do regime franco, que o pessoal começou com a perseguição e tudo, então muita gente deixou a Espanha, tá? Acabando que, chegando nos países para onde migraram, eles não se registravam por medo de serem localizados, digamos assim, né? Então, essa lei de memória democrática é justamente para beneficiar os descendentes. Quem pode se beneficiar com essa nova lei os filhos, igualmente antes, os filhos de espanhóis de origem mesmo. O que é o espanhol de origem? É aquele espanhol que nasceu na Espanha, entendeu? Foi, por exemplo, para o Brasil e teve o filho lá. O filho pode solicitar a nacionalidade dele até 100 anos, até que ele tenha 100 anos, porque ele é o filho do espanhol que nasceu na Espanha. Só que daí, por exemplo, o filho dele, que é o neto de espanhol, já não tinha aquele direito de solicitar a nacionalidade. Se ele fosse maior de 18 anos, ele teria que vir para o Brasil, residir legalmente 1 ano, entendeu? E depois deste 1 ano, solicitar a nacionalidade por ser descendente. Vir para o Brasil. Hã? É que você falou vir para o Brasil. Vir para a Espanha, perdão, residir legalmente. Né? Por isso que você falou lá atrás, tipo, eu vim aqui, eu estava estudando, aí depois de 1 ano eu pedi o meu visto. Eu falei, pera, deixa eu anotar para perguntas depois. Sim, eu estava estudando em Londres, vim para cá, você demonstrando que era neta, consegue fazer a neta e filha consegue fazer o arraigo familiar, tá? Mas você nesse caso você era neta, mas não desses que fugiram, você só era neta de espanhol mesmo. Não, sim. Você não era neta de alguém que fugiu. Essa lei entrou em vigor agora, né? Eu vim para cá então, só para separar, para a gente não confundir as coisas. Tá. Sim, não, essa lei entrou em vigor agora, tá? Eu era porque realmente não tinha sido reconhecida a nacionalidade até os 18. Quando você não tem a nacionalidade reconhecida até os 18, a única opção que você tem é vir para a Espanha e residir legalmente 1 ano. Era, né? Porque agora, com essa modificação da lei, dentro desses 2 anos que a lei estará vigente, que é até outubro do ano que vem, você, sendo filho, sendo neto,
você pode solicitar diretamente a nacionalidade sem ter que residir legalmente aqui, entendeu? E se você, que é o neto do espanhol de origem, que nasceu na Espanha, e você tem a tua nacionalidade, tá, concedida pela lei que está vigente, a Lei de Memória Democrática, o teu filho, que é o bisneto, por isso que falam muito da lei de netos e bisnetos. Por quê? Se o neto conseguir, tenha a nacionalidade, a anotação da nacionalidade, né, a nacionalidade concedida pela Lei de Memória Democrática, o bisneto também pode solicitar. Porque Entendeu? o pai Então, dele isso. É uma consequência, né? Vai beneficiar, entende? Então, vai se repassar esse direito. Sim. Então, se eu tenho Essa é dois a lei filhos que menores, está eles já ganham tudo junto. automático. Legal. E eu não preciso, porque eu sei que essa pergunta vai surgir, eu não preciso provar que, tipo, meus antepassados fugiram porque eles foram perseguidos e blá, 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 blá. É só, eu tenho. Sim, a gente tem que ter provas do exílio, do porquê. Ah, tá. Então não é para todos os descendentes de espanhóis. Eu tenho que provar que eles saíram correndo por um motivo. Naquele período. Ah, tá. Naquele período. Tem que ser naquele período, que é de 1935 até 1975, se eu não me equivoco, que eu não estou aqui com... Então, esses não precisam ir para a Espanha, né? Se for descendente de alguém que fugiu por causa de perseguição, não precisa ir para a Espanha. O resto que tem um antepassado, aliás, até um avô espanhol, tem que ir, fica um ano, pede passaporte e encerrou. Isso. Ok. Beleza. E uma vez que a pessoa tem a cidadania espanhola, daí para se mudar é simplesmente ir para lá e se registrar localmente, fazer todo o processo, né, de... O DNI, que é o documento nacional, né, documento de identidade nacional do cidadão espanhol. Isso no caso, né, não só para a pessoa que tem a cidadania espanhola, mas qualquer cidadania europeia de forma geral, né? Então, se a pessoa consegue puxar uma italiana, também pode ir lá e morar na Espanha, sem precisar, né, dos outros vistos que o brasileiro normalmente tem que solicitar. Consegue residir, mas tem algumas exigências. Você não basta, por exemplo, eu sou descendente de italiano. Então, eu cheguei aqui, eu precisei pedir o meu número de identificação de estrangeiro, o famosíssimo NIE. E aí você, para conseguir esse NIE, é uma batalha um pouquinho árdua, não é tão simples assim, mesmo você sendo descendente de europeu. Você tem que ter um agendamento, você tem que comprovar que você tem meios de subsistência, desde que você não, se você está trabalhando, ou se você vai vir aqui apenas para morar, você tem que comprovar. Você tem que ter contratação de um seguro de saúde. Então, assim, tem requisitos que você vai precisar comprovar. Assim mesmo como você vai pedir um visto para um país, aqui eles também querem saber se você vai vir para cá e você tem condições de se manter, se você não vai precisar ficar utilizando da saúde pública. Então, essas... Mas facilita um pouco, mas você segue sendo estrangeiro aqui, sabe? Mas isso é você tendo o passaporte. Sim. Tendo o passaporte italiano. Porque você falou que eu sou descendente de italiano, então só para esclarecer, porque às vezes alguém pode pensar assim, mas ela é descendente, mas talvez é porque ela não tinha o passaporte. Não, tipo, você tem, e ainda assim tem essa burocracia. Tá? Tenho o passaporte italiano desde 94 e vim para cá, sim, e tive que fazer tive que fazer um seguro de saúde, e o seguro de saúde tem que ter algumas questões específicas, não pode ter coparticipação, então você tem que utilizar o seguro sem pagar para utilizar o seguro, se você vai, seja hospitalizado, enfim, qualquer coisa que ocorra, você tem que ter um seguro bem amplo. E isso é muito cobrado, principalmente agora, né, depois da pandemia, então eles são super rigorosos, é a polícia da estrangeiria que faz essa análise dessa documentação. Você vai levar seu passaporte, o documento, né, de identidade, a carta de identidade italiana, no meu caso, documento, né, que foi do país da Europa, e aí você vai comprovar os meios financeiros e... tem essa série, esse rigor ainda, não é simplesmente chegar, eu venho com o meu passaporte do outro país e dane-se. E é assim. Eu gostaria de pontuar, assim, que isso não é algo exclusivo da Espanha. Se você quer se mudar, sei lá, você é um europeu e quer se mudar para a República Tcheca, você também precisa provar um seguro de saúde, você também precisa provar que você vai conseguir se manter no país. Mas ainda é bem mais simples do que não sendo europeu, e, assim, sendo europeu, você pode fazer o processo diretamente no país, você pode chegar ir lá lidar com a burocracia,
diferente de muitos casos que, não sendo europeu, você tem que, no seu país de origem, solicitar visto, solicitar um monte de documentos e tal. Claro. Então, ainda simplifica Com o bastante. passaporte europeu, pelo menos você desembarca, né? Desembarca, sim, você é muito bem recebido. Você pode entrar e daí você resolve, né? Se você não tem um passaporte europeu, é tipo... Não vai ser barrado, resolve. né? Você não precisa comprovar que você tem a passagem de volta, enfim, né? Tem essas particularidades. Você tem o livre acesso, é a legislação. Considerando que, por exemplo, eu, quando fui para a Itália, a primeira vez, um policial me perguntou: o que você está vindo fazer aqui? Eu com o passaporte italiano na minha mão. Eu disse: olha, eu sou tão italiana quanto você, então o senhor não vem me incomodar, né? Ele disse: não, claro, novinha, jovem, eles já ficam mais assim, tá sozinha com 2 malas, assim, a pessoa ainda vai levar a casa nas costas, né? Eu fiz isso. Então, assim, pareceu um tanto estranho, mas você, claro, tem o direito, e foi só o que ele me perguntou depois da resposta. Eu disse: olha, meu direito é igual ao seu, eu estou entrando no país na qual me concedeu a nacionalidade e acabou. Então, assim, você tem o direito de livre acesso. Agora, para ter a documentação de residência, sim, aí você tem que cumprir esses requisitos para que você possa ter a documentação específica do país. Ser um residente legal aqui, né? Só finalizando o tema da cidadania por descendência, antes de a gente começar a entrar nas outras opções de imigração, quanto tempo leva esse processo para obter a cidadania espanhola por descendência e mais ou menos quanto de custo a gente está falando? Claro que cada caso é um caso, pode precisar de uma certidão a mais, ou documento aqui, mas assim, de forma bem grosseira, qual é a faixa que a pessoa pode esperar para pagar para conseguir esse processo? Bom, depende, tá? O tempo varia muito de onde vamos apresentar essa solicitação, porque como pode ser apresentada via consulado, se você está fora da Espanha, ou aqui na Espanha, se você já está aqui, por exemplo, como um estudante, entendeu? Varia. Os consulados estão demorando mais, mas o prazo que foi estipulado, porque, claro, é uma lei muito recente, entrou em vigor em outubro do ano passado. Então, o prazo que o consulado está estipulando é de 6 meses a 1 ano, tá? Esperamos que cumpram, porque, claro, para aquelas pessoas que têm o bisneto e depende da concessão, né, do neto, precisa sair o quanto antes a resposta, né, a concessão da nacionalidade. Mas, por exemplo, agora em abril, eu tenho um agendamento, um horário aqui no cartório de Barcelona. Barcelona já me comentou, depois desse agendamento, em no máximo 1 mês, ele já tem a nacionalidade, entendeu? Então, varia muito de aonde será apresentada essa solicitação. Caraca, 1 mês é mais rápido que eu já ouvi de qualquer. Só que, qualquer claro, país. eu estou esperando esse agendamento tem 3 meses. Então, Sim. Entendeu? Eu estou desde dezembro esperando esse agendamento. Vamos ver. Mas é normal essa fila ou é agora por causa do efeito Lula? Não, porque filas explodiram, tipo, no Uruguai. Não, mas é porque normalmente como é um sistema novo que está sendo implantado, que é a lei de descendência, é uma lei nova, então ainda está um terreno meio um pouco sem respostas, digamos assim, sem confirmação, sabe? Diferente de uma nacionalidade por residência, para aquelas pessoas que residiram aqui, que eu posso te falar de certeza, pela minha experiência, com todos os processos que eu tenho, essa nacionalidade para descendentes ainda é algo que eu tenho que esperar ver como vai acontecendo no decorrer dos meses. Os custos... Tá falando aqui de meses, né? Não é assim, anos, mas também não é semana que vem. Não, 6 meses a 1 ano. Os custos, tá? Variam, depende da documentação que precisa ser aportada, porque tem consulados, por exemplo, que pedem até certidão de casamento dos pais do solicitante. Tem consulados que não. Então, varia a nacionalidade entre 650 euros até 1.200, 1.300 euros. Depende da documentação que o consulado, onde a gente for apresentar, ou o registro pedir, né? E tem a questão também muito importante que, às vezes, as pessoas que estão buscando a nacionalidade, elas não têm toda a documentação. Então, às vezes, precisa fazer
pesquisa genealógica, então aí é mais um custo, que existem profissionais que são habilitados e especializados a fazerem isso. Então, documentação antiga, se você depender ainda de um registro civil da Espanha para que ele envie a documentação para você, você espera mais um bom tempo. Então, tudo isso pode significar um aumento, né, de valores e de prazos, se você não tem toda a documentação disponibilizada para apresentar no processo. Por exemplo, antigamente não existiam cartórios, que é registro civil aqui. Não existia certidão de nascimento em várias cidades, tinha certidão de batizado, entendeu? E, sim, de batismo. Puxa, na igreja Então, só, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, você tem que se desplaçar, você tem que ir até aquela igrejinha, daquela cidadezinha, pegar os livros lá, entendeu? Então, você pesquisa com aquela letra maravilhosa, super fácil de decifrar. Eu acho que isso também atesta o quanto esse país era católico, né? Não sei o quanto agora, mas era tipo, não, você não existe até ser batizado. E na Itália isso aí você passa a existir. Antes disso, esquece, não conta. É verdade mesmo, é comum isso. Tanto é que, por exemplo, se aceitam as certidões de batismo, elas são aceitas em processos, né? Porque se sabe que era usual, era isso que se considerava o registro da pessoa. A pessoa está viva, porque ela foi batizada, né? Ela existe. É isso mesmo. Então, literalmente, ateu nem é gente até certo ano aí, né? Muito bom. Eu imagino ateus na igreja, tipo, não, precisa batizar o moleque. Não, eu não acredito em nada sobre esse papel. Tipo, joga na água aí, acabou. Bom, tendo coberto a opção da cidadania por descendência, para quem tem a ancestralidade europeia. Aliás, tem uma dúvida que ficou no ar, que eu acho que a gente não notou. Manda. A gente falou, tipo, se você tem descendência, você vai para Espanha e tal, pede depois de um ano e tudo mais. Alguém pode perguntar, e se for remoto? Você pede e leva quanto tempo no remoto? Eu acho que ficou aberto isso, né? Porque a gente estava falando, tipo, se alguém for... o remoto, se eu tô fora da Espanha, ou não tem como. Só para esclarecer, porque ficou aberto. Consulado. Via consulado. Se você não está na Espanha, é o que a gente estava falando antes. Via consulado. Mas daí vale aqueles prazos que a gente estava falando, certo? Acho que eu me embananei, desculpa. Não, via consulado. Se você não está em território espanhol, precisamos organizar um expediente, agendar um horário, porque você é o solicitante, né, que tem que ir presencialmente lá. Ainda não implantaram um sistema. E para quem quer se mudar para a Espanha e não tem a cidadania europeia, nenhuma delas, quais são as principais rotas que a gente tem atualmente, assim, de imigração para quem quer se mudar para lá? A gente saiu um monte de notícias recentemente sobre o visto de nômade, o pessoal está falando bastante, acho que a gente pode talvez começar por essa opção. A Camila, coitada, ela já tem ali ela tem uma listinha, porque a pessoa chega assim, eu quero morar na Espanha. Tá bom. Você tem nacionalidade europeia? Não. Você tem algum descendente europeu? É o fluxograma, né? É mais ou menos isso. Então, ela vai contar para você. Depende. Quanto você tem, qual é a tua renda, porque tem os vistos, por exemplo, de uma residência não lucrativa, onde você precisa demonstrar o valor de 30 mil anual para você, sabe? 30 mil euros, né? Então, a pergunta é essa. Existem várias vias para migrar. Depende da condição financeira de cada um, tá? Se tem uma oferta de trabalho de alguma empresa, entendeu? Daqui, se, por exemplo, acabamos de comentar do Nômade Digital, né? É uma lei nova, que ela foi aprovada agora no final do ano de 2022, que é a Lei 28/2022, tá? Que é justamente a Espanha fez para fomentar isso de apostar de trazer profissionais estrangeiros para cá, tá? É um permisso de residência, existe duas opções. Ou você, se você está fora da Espanha, você pode aplicar pelo visto, tá? Nos consulados, ou você estando em território espanhol, você pode aplicar diretamente para a residência. Você entrou.
aqui em território espanhol, está como turista, por exemplo, você está regular aqui, você está legal aqui no país, e você optou por, eu tenho condições de solicitar o permisso de residência para profissional nômade, né, nômade digital. Cumprindo com os requisitos, você não precisa nem retornar para o teu país de origem, você pode fazer tudo estando aqui. E o melhor é que o visto que você tramita lá no consulado, ele será só de 1 ano, tá? Depois deste 1 ano, você pode solicitar a residência, que será de 3. Então, como está aberta as fronteiras e tudo para turista, a maioria dos meus clientes estão entrando em território espanhol como turistas, e dentro do prazo de 90 dias, a gente solicita diretamente a residência, porque a residência ela já vai ser direto de 3 anos, sabe? Então, melhora, não tem que estar... E o tempo depois para a pessoa poder obter a cidadania espanhola por naturalização, ele começa a contar a partir do visto ou da residência? Residência. Outro fator a favor, então, de solicitar diretamente a partir da Espanha. Porque, qual que é o tempo de cidadania, de residência para solicitar naturalização? Só para... Nós, brasileiros, e a maioria dos países da América Latina, né, são 2 anos de residência legal e continuada. O que é residência legal? Espanha é uma mãe, ela é o país que mais rápido concede a nacionalidade. Tá legal, tá legal. Então, você entra, pede residência, espera 2 anos, cidadão. Você espera 2 anos para solicitar. Para pedir. Para solicitar, tá, sim. Mas o Ministério de Justiça está demorando agora, em média, entre 7 meses a 1 ano, no máximo 1 ano e meio. Então, pode passar de você não ter que renovar esse primeiro documento. Visto, na verdade, né? Esse visto de residência que você pede primeiro de 3 anos, provavelmente dentro deles já mata tudo. Sim, é o que eu estou aconselhando meus clientes, né? Legal. É o mais rápido de toda a União Europeia, e vale mencionar, para quem está ouvindo a gente e é de Portugal, esses 2 anos também são válidos para portugueses. Tá? Então, tanto brasileiro quanto português consegue em 2 anos a espanhol. Sim, porque, de acordo com o convênio, né, entre Espanha e Portugal, os portugueses também, após 2 anos de residência legal e continuada, podem solicitar a nacionalidade espanhola. Vamos lá, os requisitos para solicitar o permisso de residência como profissional nômade é o passaporte, né, vigente, pelo menos 6 meses. Tem uma taxa que quem avalia esse expediente é a unidade de grandes empresas, tá? Ali é tudo muito rápido. Eles são responsáveis em Madrid, e eles são responsáveis pela lei de empreendedores, tá? Então, residência, por exemplo, para profissionais altamente qualificados, que uma empresa daqui está contratando, de investidor, o Golden Visa, tudo é com eles, e é super rápido, 20 dias, 25 dias, você já tem a resposta. Então, eles cobram uma taxinha de 73 euros para analisar o teu expediente. Outra coisa, você precisa acreditar que você tem uma relação laboral com a empresa, ou que você é autônomo, porque autônomo também pode solicitar, tá? De pelo menos 3 meses, ou um vínculo com uma empresa que te autoriza a trabalhar remoto, desde qualquer lugar do Brasil, de 3 meses, ou ser autônomo mais de 3 meses, e prestar serviço para... 3 meses de emprego prévio. Isso. Okay. E, que se é com uma empresa, a empresa tem que demonstrar que ela já tem uma atividade laboral de pelo menos 1 ano, tá? Ela já funciona pelo menos 1 ano, que não é algo novo. Outra coisa... Então, você tem que estar contratado há 3 meses e a empresa existir há 1 ano. Isso, mínimo. Ok. Outra coisa... Então, vai ter que mandar, tipo, o contrato de fundação da empresa também. Sim. Uau. Sim. E a empresa também precisa fazer uma carta explicando bem qual é o teu posto, o que você, né, desempenha, quanto que você ganha, e que te autoriza que você resida na Espanha. Eles precisam também fazer essa cartinha, tá? Cópia da tua titulação, do teu título universitário. Diploma. Diploma. O teu currículo também, eles precisam ver, para ver se você trabalhou no que
digamos, você é formado. Me parece que essas medidas são para assim, para evitar que alguém abra uma empresa, diga que contratou você, diga que você recebe X e você vai para lá. Então eles estão tipo, não, pera, me prova que essa empresa é séria e que isso é um emprego sério. Com certeza. Porque um monte de gente vai inventar um monte de maluquice aqui só para dizer que me parece que o processo é esse, só para a galera pegar o conceito. É meio de comprovação, assim, na verdade você mostra que a empresa já existia, ou seja, que não foi criada especificamente para isso, para burlar. Então, é uma para tornar o visto sério, né? Me parece nada muito... É que quando começa essas burocracias, eu sempre tento explicar pra galera, tipo, gente, ó, o conceito é mais ou menos esse aqui, só pra você entender por que tá sendo pedido XYZ, porque às vezes a galera não pesca, né? Mas aí também levar em consideração que, assim, a gente... Bom, nossa função aqui, primeiro, é resolver problema, e segundo, é tratar com documento e burocracia. Então, assim, a gente já tá... É esse o plano. Eu não saio dessa planificação mental aqui, que é já desdobrar a documentação e a gente tentar resolver dentro daquilo que a gente tem. Então, assim, claro que você vai analisar. Se a pessoa não está cumprindo esses requisitos, existem outras possibilidades, e assim, claro que o que muito é considerável quando a pessoa vai migrar, a gente tem que sempre ter essa segurança financeira, isso é importantíssimo. Não adianta você sair do seu país, assim, achando que vai ser super tranquilo, super fácil e que a conversão ali vai ser rapidinho, que você logo vai conseguir um trabalho, e não é assim, muitas vezes, né? Então, tem que ter um pouquinho de consciência e se adaptar aos países. Se o país está colocando aquela legislação, aquela determinação, você, no mínimo, para conseguir a documentação de residência, para poder viver lá, vai ter que seguir essas regras, né? Outra coisa, que é aquele ponto, eles pedem, tá? Que é aquele ponto que a Roberta estava comentando antes, que mesmo ela sendo europeia, né, italiana, ela teve que apresentar um seguro médico privado, porque justamente tem que provar que você não vai ser um peso, né, para a saúde pública aqui da Espanha. Então, profissional nômade também, um seguro particular, sem coparticipação, sem carência também, que eles pedem, né? E um ponto, tá, que é onde a maioria das empresas, principalmente com os clientes que estão chegando para mim, que as empresas um pouco ficam, assim, receosas, porque a Espanha, ela está pedindo... A Espanha tem convênio com a Previdência Social de vários países, a Previdência Social em português, né? De vários países. Então... O INSS, sim. Justamente para não ter aquela dupla tributação, sabe? Que é o INSS, correto. Então, o que acontece? A Espanha está pedindo o convênio dos países. Por exemplo, o convênio da Espanha com o país onde está a empresa que você paga impostos, digamos assim, sabe? Caso não tenha o convênio entre os países, a empresa que você presta serviços precisa fazer uma declaração de que se compromete, tá, solicitar legalizar o certificado esse de convênio, e você, que é o solicitante, né, o profissional, você precisa assinar um termo de responsabilidade de que você vai estar se registrando no INSS aqui da Espanha. É onde mais está dando probleminha, porque muitas empresas não estão querendo fazer esse convênio, sabe? É que eles vão pedir, na verdade, que isso é muito, muito importante aqui. Por exemplo, eu como advogada, eu sou obrigada, eu preciso contribuir para a Previdência Portuguesa. E não tenho alternativa, eu preciso contribuir, independentemente de eu estar contribuindo no Brasil também, enfim, em outro país. Então, eles consideram isso muito grave. O que eles quiseram fazer nessa modalidade? Comprovar que se existe já um pacto entre os dois países para que você possa utilizar o valor que já foi depositado da pessoa, ou utilizar o tempo de contribuição dessa pessoa, ou a pessoa apresenta o quanto ela já contribuiu para a previdência dela, ou ela vai apresentar qual vai ser o plano futuro, como é que ela vai fazer para contribuir. Ela vai ativamente contribuir, porque o objetivo não se quer que a pessoa venha para a Espanha sem ter nenhum plano de previdência, entende? Sim. Porque já tem um problema disso por causa da população, né? Se vem alguém que vai complicar ainda mais, puta merda, né?
Que é o grande motivo porque países europeus estão começando a facilitar isso agora. Falar, ó, cara, nós temos uma bomba relógio aqui e não adianta ficar, porque senão a gente vai virar que nem a Portugal, que está transformando a escola em asilo e depois a gente vira o Japão. E aí? Exatamente, aqui também tem isso. Referente, pessoal, aos meios econômicos para solicitar o permisso de residência para o profissional nômade, eles pedem que o titular da residência, tá, demonstre mais ou menos, em média, 25 mil euros pelos 12 meses, tá? Por 12 meses eles pedem que você demonstre os 25 mil euros, que é para tua manutenção, tá? O que é esses 25 mil euros? Seria o valor de 2 salários mínimos mensuais, dividido em 12, né? Que dá mais ou menos isso, né? Minhas contas. Ou seja, o salário mínimo agora está em torno de 1.100. Então, você precisa demonstrar o valor de 2.200 para a tua manutenção, tá? E caso você tenha um familiar, você tem que demonstrar mais 9.500 para esse familiar. Só que, claro, você não precisa ter esse valor em conta, sabe? Você consegue demonstrar isso através do teu contrato de trabalho, sabe? Com isso já... Tem que demonstrar que vai vir, que vai existir. Entra. A conta fecha. Recebimentos futuros também são bem-vindos. Entende? Então, seria isso o valor que eles pedem para você demonstrar. E acho que é importante mencionar, né? Alguns desses critérios eles são universais, tipo a parte do seguro-saúde, isso aí é para praticamente todos os vistos. Já essa questão de meios de subsistência, econômicos e tudo mais, é algo do visto de nômade que é requisitado esse valor. Né? Sim, todos esses pontos que comentamos é referente ao profissional nômade, né? Carta da empresa, tudo isso nômade. Seguro-saúde vai ter em todos, tanto é que a gente tem aqui na empresa mesmo, a gente já oferece, a pessoa já sai com o seguro-saúde contratado, entende? Porque isso aí já é universal aqui, é a regra, então tem que ter a comprovação, exceto, claro, existem algumas particularidades, a pessoa está trabalhando, enfim, depende das circunstâncias, mas na maioria dos casos a gente já deixa tudo, já sai com tudo pronto, e claro, a comprovação financeira também, né, impreterível, não se consegue fugir disso. Sim. Fora o visto de nômade, assim, todo país tem a opção de visto de empregado, se uma empresa quer te contratar, visto estudante, se a pessoa quer estudar, acho que isso aí não precisa entrar muito, porque, né, você quer estudar, você consegue um visto estudante. Mas um outro visto, assim, que o pessoal geralmente gosta de mencionar é o visto da residência não lucrativa. Acho que seria legal assim, entender um pouco mais sobre como funciona, requisitos e o que você também não pode fazer nessa alternativa. Então, o visto, a residência, né, não lucrativa, ela é uma das poucas residências que só pode ser solicitado no consulado. Não existe essa opção de você entrar e, estando aqui como turista, solicitar a não lucrativa, entendeu? A não lucrativa ou é no consulado do teu país de origem ou do país que você esteja residindo legalmente, ou, por exemplo, se você já é titular de uma residência, não cumpre com os requisitos para renovar essa residência, mas tem dinheiro para demonstrar que você tem como se manter, então você modifica. São as duas vias, as únicas vias. É que não lucrativo é um nome engraçado, né? Tipo, residência dá prejuízo. Não, é que a pessoa não pode exercer uma atividade. Então, tipo, eu não estou fazendo alguma coisa que me dá lucros, etc. Eu só tenho essa grana aqui me deixando pra fim. E você tem algum... Tá aqui meu extrato da conta. É isso, basicamente. Você tem rendimento, se você tem... saiu do emprego, recebeu um valor, enfim. Se você tem aportes financeiros... Tudo isso significa para contribuir, né? E as pessoas muitas vezes juntam os valores para poder chegar no que necessita. Basicamente, você está provando que você não vai ficar pendurado no sistema deles. É isso. Sim, é isso. A residência não lucrativa, eles te pedem, você precisa demonstrar, ela é mais... o valor que você precisa demonstrar, ele é mais alto
do que a do profissional nômade, tá? Para 1 ano de residência, porque, como comentamos antes, a residência do profissional nômade são 3 anos direto, né? A residência sem fins lucrativos, a não lucrativa, ela vai ser de 1 ano, tá? O primeiro permisso, a primeira residência, a autorização, ela será de 1 ano, e você precisa demonstrar 28 mil, se é uma pessoa, e 35 mil, se é um casal, digamos assim, sabe? E mesmo Não é muito sistema. mais, né? É muito terrivelmente mais, alguma coisa assim. Dependendo, é coisa que o valor de um carro bom. Bom, os documentos necessários, né, seria o passaporte, sempre com vigência 6 meses, que é o tempo do processo, né, até que você chegue, por exemplo, na Espanha e consiga fazer o teu cartão de residente, antecedentes criminais, plano de saúde, você precisa passar por um médico, o médico precisa fazer esse laudo, onde fala que você não sofre de nenhuma enfermidade, né, e os meios econômicos. Protocolo no consulado e aguardo. Protocolo. Sim, que o consulado está um pouquinho complicado, né? São Paulo está um terror. A gente mencionou a opção do visto de nômade, que é para quem, né, profissional autônomo ou empregado para fora da Espanha. A gente mencionou o visto não lucrativo, que é quem tem rendimentos, mas não trabalha. Mas existe alguma alternativa de visto para quem quer ser um profissional autônomo na Espanha? Sim. Existe o permisso de residência, né? A residência para quem quer empreender na Espanha. Que justamente quem avalia essa solicitação, essa residência, é o mesmo que avalia profissionais altamente qualificados, que é de Madrid. É super rápido também, tá? E o que acontece? Para você solicitar um permisso de residência para empreender na Espanha, você precisa ter um plano de negócios bom, tá? Você não precisa cumprir com muitos requisitos, não. Você só precisa ter um bom plano de negócios, plano de negócio, né? Não precisa demonstrar que você vai empregar pessoas, porque tem alguns tipos de residência que você precisa demonstrar que você vai criar emprego, e tampouco te pede um valor mínimo de inversão nesse teu projeto. Se você tem esse plano de negócios bom e o teu passaporte é enviado para a URGE, né, Unidade de Grandes Empresas, eles avaliam, te respondem no prazo mais ou menos de 20, 30 dias. Sendo aprovado, você pode solicitar para ser autônomo aqui. Entendeu? Se eles acharem que o teu plano de negócio é viável, perfeito. Esse é um, tá? E o outro, esse é o permisso de residência para empreendedores. Não pede que você vá criar trabalhos, né? Tampouco um valor mínimo de inversão no teu negócio. E é um permisso de residência de 3 anos, tá? A outra opção é diretamente na subdelegação do governo, que é um permisso de residência para autônomos, não é o de empreendedor, é autônomos. Esse sim, você precisa ter um plano de negócio, você precisa demonstrar que você vai gerar emprego, e você precisa demonstrar o valor de mínimo 10 mil euros para implantar no teu negócio. Entende? Não sei se eu consegui explicar. É um valor ok, assim, se comparar com outros países europeus, 10 mil euros está na faixa. Sim. Existem esses dois, tá? Para quem quer trazer o seu negócio para cá, digamos assim. Então, resumidamente, assim, tem meio que opção para todo mundo, né? Para quem vai ser empregado na Espanha, para quem quer começar um negócio, para quem tem renda de fora, para quem trabalha para fora, assim, as opções, sem contar o próprio Golden Visa que tinha sido mencionado antes, que é o visto para quem quer investir, né, fazer um investimento maior. O Golden Visa seria já um investimento bem mais alto, né? Você precisa demonstrar a inversão de 500 mil euros em imóveis ou 1 milhão de euros em ações. Daí você consegue um permisso de residência o Golden Visa, né? De inversor, que você
1 milhão em ações tá ficando mais barato agora, né? Essa Tem semana tá melhor. tem para todos os bolsos, né? Não, tá, vai virar mais. Mas uma coisa desse negócio de imóveis é que muitas vezes esses investimentos em imóveis, países têm tipo assim, não, imóveis, mas desses autorizados, ou desses. Alguns países têm isso. Na Espanha tem isso ou não? Ou é tipo só qualquer imóvel? Não, ele quer falar porque, por exemplo, assim, em Portugal eles limitam. Você tem regiões que você pode comprar, que aí serve... regiões ou desenvolvimentos em específico. Porque... Esse dos desenvolvimentos é algo mais do Caribe, assim, tipo, você tem que só comprar em projetos pré-aprovados pelo governo. Aqui e não tem mais isso. superfaturado. Não. Qualquer imóvel tá bom. Sim, Qualquer imóvel e outra coisa, não precisa ser só um imóvel. Você pode, por exemplo, comprar vários apartamentos, 5 apartamentos de 100 mil, mas não pode ser hipoteca, tem que estar pagado, entendeu? Não, eu pergunto isso porque tem países que têm essa limitação, tipo, tem que ser nessas áreas, ou só nesses desenvolvimentos. Aí o que acontece é que geralmente existe um sobrepreço nesse imóvel porque ele também dá o visto. Então você está pagando um extra no imóvel que é meio... Então, tipo, é 500 mil, porém 150 é só um preço extra que é perdido. Então você não está ganhando um imóvel que vale de fato aquilo, e você torce para que ele continue restrito ali, porque se eles tirarem aquela restrição, você imediatamente perde aquele valor. Então, por isso que em alguns vistos desse caso, tipo, é melhor assim, se você tem o patrimônio para cima, faz o investimento, porque é o valor reto on par, você não tem essa... Então, por isso que eu perguntei, mas se na Espanha é qualquer imóvel, beleza, o valor é on par 100%. Bom, você torce para não cair, né, mas, enfim. Sim. Outros tipos de... Outras vias para migrar, Roberta, que você... Seria a residência que mais usam, né? Acho que cobrimos as principais. Lucrativa. Eu acho que é isso, gente. Não me vem... Sim, que o governo facilitou muito, tá? Porque, por exemplo, em julho do ano passado entrou em vigor a reforma da lei de imigração. Então, por exemplo, para quem está chegando agora, tem mais facilidade para se regularizar, para estar legal, do que aquelas pessoas que já estão irregulares aqui, sabe? Para quem já está ilegal aqui, não melhorou, mas um exemplo, o estudante que chega aqui agora, como turista, dentro dos 60 dias, né, dos 90 de turista, ele pode ser aceito por um centro de estudos aqui, dependendo do curso que ele faça, autoriza ele a trabalhar 30 horas semanais automaticamente. Tá? O que é interessante porque ele não vai precisar buscar um sponsor, alguém que queira fazer essa autorização para trabalhar, porque, por exemplo, o curso de espanhol não é automática essa autorização. Você tem que encontrar alguém que queira te contratar para fazer essa autorização para trabalhar. Outra coisa, no final, por exemplo, desse teu curso, dessa tua formação, se você encontra, você tem uma oferta de trabalho, com 1 ano, por exemplo, você já pode modificar para residente legal na Espanha. O que antes eles obrigavam os estudantes a serem estudantes por 3 anos para modificar para uma residência. Agora não, agora reduziu para 1. Se você vem basicamente para fazer uma graduação inteira, né? 3 anos, faz uma... você tem que fazer. Então, quando você já estiver saindo, é tipo, não, agora tudo bem. Porra, não precisa. Entendeu? Agora não, agora eles reduziram esse tempo. Se você vem para fazer um curso de 1 ano, está concluindo os seus estudos, tem uma oferta de trabalho, modifica já para residência e trabalho. Eu acho que isso gera uma pergunta na minha cabeça aí, que é assim, países sempre estão se movendo para alguma direção, né? Você tem sempre países que estão ficando mais frescos e países que estão ficando menos frescos. Você sempre tem os países que estão sacando, olha, escuta, eu preciso de gente jovem, eu preciso, acorda, tipo, acho que o Canadá tá um pouco assim, não sei se é um bom exemplo, acho que o Chico vai dizer melhor, mas um país que tá acordando que, tipo, ficar sendo chato o tempo todo não vale, e você tem países que falam, não, eu preciso ficar mais chato. Tipo, acho que a Alemanha me parece isso, é um país em que insiste em ser chato por não muita necessidade. Aonde que vocês sentem que é a tendência da Espanha, assim, nesses últimos anos, para facilitar ou para... Tá me parecendo que é facilitar, me parecendo que o governo sacou que escuta... Com certeza. Absolutamente. Não adianta achar que... E eu diria, assim, que
o governo tem alterado muito, tem revisado a legislação, tem digamos assim, está modernizando algumas questões, tanto Espanha, Itália, estão tentando melhorar e estão melhorando. Digamos assim, Portugal também está com essa tendência, só não está conseguindo, mas eles já estão com um plano para só não conseguiram colocar em prática, já que eles estão prometendo informatizar todo o sistema, toda a via. Mas aqui eu diria que sim. Com certeza. Essas leis refletem isso, né? Porque isso é uma coisa que eu falo bastante, que assim, não é só ver o país hoje, mas é a tendência, né? Porque a Espanha, e pior que é um governo de esquerda ainda que tá pelo menos sacando isso, né? Então imagina se fosse melhor. Mas o ponto é que, assim, tá, a Espanha é um país, assim, relativamente estagnado economicamente na União Europeia, eu sinto, tipo, Estônia e Báltico estão começando a passar eles, assim, mas, assim, o que eu falo muito sobre países não importa tanto a posição onde ele está agora, mas se ele entendeu o que ele tem que fazer ou não. Então, por exemplo, a França está numa posição boa em termos de riqueza em relação à Europa. Agora, sim, eles insistem em afundar. A gente vive falando isso do Canadá, por exemplo. É um país que claramente bateu no pico e, a não ser que eles mudem de governo muito claramente lá, gente, daqui para frente é só para trás. Enquanto isso, você tem países tipo Geórgia ou os Bálticos, que eles podem estar num patamar inferior a uma Alemanha ou uma França, mas claramente eles estão tomando boas decisões. Então é um país que você pode ir, em que não está tudo legal, tão legal assim, mas está tudo mais barato, e daqui a 20 anos você pode ter uma Alemanha, daqui a 20 anos você comprou ação barato, digamos assim. Então é por isso que eu sempre estou tentando entender essa posição dos países, assim, e para onde que isso vai, porque eu acho que isso é importante. Talvez não é tão importante para a galera que, tipo, que nem eu chego e falo assim, vou ficar 6 meses lá, um ano, o que eu vou ficar, vou fazer daqui 5 anos, que se foda. Agora, para quem está querendo ir ter filho, construir uma vida, pesa muito mais, né? É uma coisa assim que eu tenho visto dos países de forma geral ali de esquerda, do Mediterrâneo, acho que dá para falar. Esses governos, eu não acho que eles estão indo na melhor direção a nível tributário, assim, tanto Portugal quanto Espanha, quanto Grécia, assim, eles criam alguns incentivos fiscais, mas você pode ver que a Receita Federal deles, a Hacienda e tudo mais, está ficando cada vez mais agressiva e indo atrás de pessoas. Eles estão nesse lado, eu não acho que eles estão indo numa boa direção, mas ao mesmo tempo eles estão se abrindo muito para a parte de imigração. Assim, Portugal criando novos vistos, Grécia criando novos vistos, Espanha criando novos vistos, na parte de atrair gente. O conceito é subir a receita. O conceito é subir a receita de taxas que tem, tenta trazer mais. Para quem trabalha, é assim, né? Eu não sei, o autônomo nosso foi e é perseguição, né? Eles voltam e mexem uma cartinha. É impressionante, o pessoal questiona e, nossa, até onde vai? Tem gente tentando buscar algumas alternativas, buscando outros países para investir, só que tem uma coisa muito curiosa, né? Que assim, a gente tem a Itália, que agora não é um governo esquerdista, mas a gente tem uma tributação em algumas alterações na legislação, em questões de cobranças de taxas, questões tributárias específicas e algumas mudanças que estão nos assustando, digamos assim, que não estava aparecendo não era isso que estava se desenhando. Agora, por exemplo, você protocolar um processo de nacionalidade italiana, o valor aumentou a ser quase 300 euros. Então, assim, existem aumentos de taxas e também o fisco italiano também está super alto. Então, assim, eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo, porque a gente não tem uma regra mais. Tá tudo confuso, eu não estou entendendo mais nada. Aqui das taxas até que Espanha se mantém, né? Claro, cada início de ano, cada janeiro sobe 2, 3 euros, tá para ir levando nas taxas dos processos, né, claro. Mas a tributação daqui, e assim, subiu significativamente. Todo mundo sentiu, pós-pandemia, foi assim, um susto generalizado. A Espanha também tem alguns regimes especiais, mas assim, isso aqui é um tópico para outro podcast, né? A questão de layback, Ilhas Canárias, Ceuta, Melilla, etc. Isso é outro podcast. Mas, no geral, acho que vale a pena citar aquele negócio do residente não habitual, né? Quando você vai, seus primeiros anos você paga reduzido. Tem um regime que pelos seus primeiros 6 anos, se você vem empregado ou como diretor de uma empresa espanhola, você tem um regime lá de 24% de imposto fixo
E tem o próprio visto de nômade agora, eles estão fazendo que pelos primeiros 5 anos você tem 15% de imposto fixo. Mas tem algumas estipulações, você ainda tem que pagar a Seguridade Social, enfim. Tópico para outro podcast. Mas assim, o ponto não é aquela taxa nominal que você vê quando você bate no Google com a imposto de renda, vai ser um pouquinho menor. Então talvez empate com o Brasil, mas isso é assunto de outro podcast. É só para jogar isso, para jogar o assunto para o próximo podcast, para puxar o tema. Já ficarem atentos. Mas uma coisa que eu queria que a gente abordasse aqui antes da gente fechar a conversa de hoje é a questão da própria naturalização, né, para quem vai morar 2 anos na Espanha. Assim, para quem obtém a residência, quais são os requisitos que a pessoa precisa cumprir para que ela possa fazer a naturalização? Assim, ela precisa ficar um certo tempo no país ou não pode ficar ausente muito tempo? Explico para vocês, tá? O permisso de residência, você precisa, dependendo do convênio que tem a Espanha com o teu país de origem, tá? Tem algumas exceções, por exemplo, quem contrai um matrimônio, quem casa com espanhol, não importa o teu país de origem, tá? Você residindo, eles vão te conceder um permisso de residência de 5 anos, por você ser familiar de um cidadão da União Europeia, tá? E você, residindo legalmente 1 ano em território espanhol, poderá solicitar a nacionalidade, né? Se naturalizar, solicitar a nacionalidade por residência. O que significa? Em geral, brasileiros, Portugal, países da América Latina, todos após 2 anos de residência legal e continuada. O que quer dizer residência legal e continuada? Até que você solicite a tua nacionalidade, você não poderá se ausentar de território espanhol mais de 90 dias consecutivos, porque senão corta a tua residência continuada e você precisa residir legalmente outros 2 anos para solicitar, tá? Basicamente é isso. Dentro dos 2 anos, não ultrapassar 90 dias consecutivos fora, saiu, fica 80 dias, retorna, fica 1 mês, volta a contar de novo os 90, você pode se ausentar novamente, não tem problema. 2 provinhas para quem não, o idioma, a língua materna não é o espanhol, nós brasileiros, né? A prova de CCSE, que é de Conhecimentos Gerais da Espanha, onde são 25 perguntas que envolvem geografia, cultura, história. Dessas 25 perguntas, você precisa acertar 15. Depois, vem a provinha de espanhol, que eles exigem que você tenha um nível A2, que é básico, tá? E não ter antecedentes criminais no teu país, nos países que você tenha residido nos últimos 5 anos. O que mais? Passaporte, teu NI, ter o apto das provas, não se ausentar, perfeito. Até aí tá parecendo razoável, né? Muito tranquilo. Espanha é uma mãe. Eu adorei esse termo, Espanha é uma mãe, tipo, você aparece, fica 1 ano, pronto, você estava, chega aí, você é de casa já. Fora que, por exemplo, existe tem, né, os filhos de brasileiros e de alguns outros países que a Espanha tem um convênio, tá? Os filhos nascendo na Espanha e quando ainda não tem a nacionalidade dos pais atribuída, por exemplo, filho de 2 brasileiros que ainda não foram registrados no consulado, tá? Podem primeiro solicitar a nacionalidade espanhola, tá? Vão ser espanhóis primeiro, dando assim o direito aos pais de ter documentação aqui, no caso dos pais que estão irregulares, né? E depois faz a brasileira. Existem vários convênios legais aí. Porque esse tema aí muita gente pergunta. Sim. Mas é isso. E, bom, acho que a gente cobriu assim, todos os principais temas. Camila, Roberta, muito obrigado pela participação hoje no podcast. Para quem quiser ajuda com a cidadania por descendência, naturalização, imigração, todos esses processos, onde que eles podem encontrar vocês? Bom, tem o nosso Instagram, que é emigrar.me, ou se desejar enviar um e-mail, ele tem todas as informações, a gente passa, o pessoal que vem, que quer informações sobre a Espanha, já vai diretamente conversar com a Camila,
manda a informação que necessita, a gente já passa para a Camila já começa a conversar com o pessoal, a tentar ajudar, auxiliar no que precisa para a gente fazer essa imigração aí. Isso aí. Muito obrigada pelo convite de vocês, foi um prazer. Obrigada. Assunto não falta, porque a Espanha sendo uma mãe, assim, o leque é enorme, temos muitas possibilidades, e vai ser um prazer enorme conversarmos em outras oportunidades, aí estamos à disposição. Com certeza, estamos à disposição, viu? Muito obrigado, o prazer foi nosso. E todos os links mencionados no Insta delas vai estar aqui na descrição. Se você está assistindo no YouTube e no Spotify, clica lá e entre em contato se você quiser seguir adiante com a Espanha. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.